E olha, nós tivemos aí o caso de uma médica em Brasília. Ela entrou com um mandado de segurança, conseguiu uma liminar, autorizando a postar o antes e o depois dos seus pacientes. E isso contraria uma norma que já foi objeto, inclusive, de discussão aqui do CBN Maceió. É uma norma do Conselho Federal de Medicina. O que é que prevalece nessa situação? O que é que pode acontecer Brasil afora após uma decisão como essa? É o tema que abrimos a partir de agora com o presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas, o doutor Juliano Pessoa. Bom dia, doutor. Bom dia, Elias. É uma satisfação mais uma vez estar participando do programa e principalmente para comentar uma decisão polêmica como esta, né? Quais são os detalhes, doutor, que a gente precisa aí mencionar? Qual é a especialidade, por exemplo, dessa médica, que antes e que depois é esse? Salvo engano, a médica é uma cirurgiã plástica, tá? Ela impetrou esse mandato de segurança contra um ato do Conselho Federal de Medicina, do presidente do Conselho Federal de Medicina e também do presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Tá? E aí o juiz entendeu que, no caso concreto, existiam fundamentos jurídicos para que a médica tivesse o direito de assim publicar o antes e o depois de seus pacientes, né? A médica alega, no caso, que ela estaria sendo impedida pelo Conselho Federal de Medicina, assim como pelo Conselho Regional de Medicina, em divulgar o seu conhecimento especializado na rede mundial de computadores. E aí vamos por partes, né, para esclarecer as pessoas que nos ouvem. Primeiro, isso é uma prática vedada, como você bem mencionou, né, pela Resolução 1974 de 2011 do Conselho Federal de Medicina, que inclusive, vale ressaltar para nós aqui alagoanos, que o relator dessa resolução foi o psiquiatra Emanuel Fortes, que é o alagoano aqui que representa Alagoas no Conselho Federal de Medicina. E ele muito bem relator, gostaria aqui de, no ar, parabenizá-lo pela relatoria. Mas primeira coisa a ressaltar, a decisão vale única e exclusivamente para esta profissional, tá certo? Isto não traz para os demais profissionais médicos o direito de assim proceder. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar. Continua valendo a resolução do Conselho Federal de Medicina e ele assim, inclusive, por meio de nota, né, automaticamente após a decisão, o Conselho Federal já se manifestou nesse sentido, dizendo e informando que todos os demais profissionais permanecem proibidos no sentido de publicar esse tipo de imagem. Tá? A decisão vale exclusivamente para essa médica que obteve essa decisão. E o Conselho também, igualmente, já se manifestou no sentido de informar que irá recorrer da decisão. Então, o conselho que eu daria, no sentido jurídico, é que os profissionais não se manifestem em sentido de também querer publicar nas suas redes, a partir de então, com fundamento nesta decisão, porque ela é válida para este caso concreto, mas ela não alcança todos os demais profissionais da medicina. Permanece valendo ainda a regra que é feita e produzida pelo Conselho Federal. E vale ressaltar também que assim, é compreensível, eu diria, Elias, o clamor que existe hoje pela categoria no sentido de requerer do Conselho Federal alguns avanços, vamos dizer assim, para que o Conselho flexibilize algumas normas, principalmente no sentido de propaganda, de veiculação de alguns conteúdos nas redes sociais, tentando, né, esse é o desejo, se adequar, vamos dizer assim, aos avanços sociais que ocorreram no passado dos últimos anos. Isso é compreensível, mas eu diria que o caminho correto para que isto aconteça é, de fato, a categoria exigindo isso diretamente ao seu conselho de classe, né, e pedindo e requerendo e reivindicando, lógico, que o Conselho Federal altere essas normas para que essa flexibilização de fato aconteça na prática, né? Mas, por outro lado, a gente também precisa ver que
o Conselho Federal, na responsabilidade de regulamentar, né, a conduta, vamos dizer assim, dos seus profissionais, ele deve ter, né, e é importante a gente ressaltar isso, a responsabilidade de não flexibilizar de forma tão simples pelos impactos que isso pode ter na prática, né? Então a gente pode visualizar nessa condição, por exemplo, mesmo que ela venha daqui a algum tempo ser de fato possível de ser implementada na prática, né? Vamos supor que essa decisão amanhã cause um impacto interno no Conselho Federal e o Conselho decida flexibilizar essa norma e fazer com que todo profissional possa ter esse tipo de conduta. Existe também o outro lado, né? A gente já enxerga hoje, por exemplo, um número elevado de demandas judiciais, principalmente tratando do contexto de tratamentos estéticos, por exemplo, né? Onde alguns pacientes não se sentem satisfeitos com o resultado e buscam o Poder Judiciário no sentido de reparar e pedir indenizações para poder reparar esses danos que eles enxergam. Imaginemos só, né, isso se ampliando, esse tipo de publicação de antes e depois e tal. Isso pode também, olhando por uma outra ótica, gerar discussões maiores no sentido de trazer uma perspectiva maior ainda, em alguns casos, daquela questão de obrigação de resultado e não de meio da medicina, né? Eu vi essa semana, por exemplo, uma publicação de uma dermatologista de São Paulo, se não me engano, onde ela colocava nas suas redes sociais uma publicação de antes e depois com várias imagens, né? E ela, no texto, questionava justamente isso, trazia essa discussão no sentido da responsabilidade que é preciso ter, porque na imagem que ela havia publicado, por exemplo, os resultados não seriam reais, vamos dizer assim. Ela teria trabalhado ali a imagem e tal, e falando dos riscos que esse tipo de postura poderia ocasionar, né, no sentido de se publicar ali imagens que não seriam, de certa forma, não estariam trazendo a veracidade do que foi feito. Enfim, então são várias as discussões que permeiam esse tipo de prática e eu acho que é salutar que a categoria discuta com o seu conselho de classe, né, para que haja uma discussão mais aprofundada, se reivindique, se verifiquem os pontos prós e contra, para que haja ou não uma modificação, né? Mas é importante ressaltar mais uma vez, essa decisão em específico não dá o direito aos demais profissionais de assim procederem. É bom que fique claro isso, para que alguém levado por uma informação equivocada não faça esse tipo de publicação e, assim como ocorre com essa médica, venha a responder um processo ético-disciplinar administrativo por conta dessa conduta. Assim acontece no caso concreto dela, e a liminar também pede a suspensão igualmente do processo administrativo que corre. Mas ainda veremos os próximos capítulos dessa decisão. Agora, doutor Juliano, alguns aspectos importantes de discussão. Primeiro, diz respeito ao tratamento que a imagem possa ter recebido, o que faz de uma certa forma, uma maquiagem no resultado propriamente dito, para além da questão da divulgação do resultado, a imagem do resultado, aquela que é exposta, pode não transparecer o resultado real do procedimento de antes para o depois. Um outro elemento fundamental aí é o direito à imagem do paciente. O paciente dera autorização para que sua imagem fosse utilizada, doutor? Não, isso aí é condição sine qua non, vamos dizer assim, né? Mesmo que por exemplo, nas normas atuais, mesmo que o médico vá, por exemplo, no evento científico, né, da categoria, onde muitas vezes ocorre a apresentação de casos concretos, mesmo nesses casos, e assim exige inclusive a mesma resolução, o médico deve antes requerer a solicitação expressa, a autorização expressa do paciente para apresentar o caso, expondo a imagem dele, né, paciente. Então, isso é condição sine qua non. Mesmo esses casos
de publicação na rede social, que porventura a profissional tenha feito, certamente ela assim deve ter procedido. Se não fez, deveria ter feito, mas isso é a regra, a condição sine qua non. Ela deve, antes de qualquer coisa, ter autorização expressa, né? O detalhe é que, mesmo havendo essa autorização expressa, a norma atual hoje do Conselho Federal de Medicina veda a publicação nesse contexto, né, de rede social, de site, etc. A única ressalva que a regra faz, que é justamente a linha G, né, do artigo, é que nos casos de eventos científicos, ou seja, congressos, eventos científicos, onde não é comum, né, a apresentação de casos e etc. para outros colegas, outros profissionais médicos, pode haver sim a exposição de imagem, desde que, lógico, tenha havido a expressa autorização do paciente. Mas no caso concreto que a gente discute a decisão, foi além, né? Além da exposição da imagem, né, que mesmo de repente com a autorização do paciente, essa imagem foi publicada na rede mundial de computadores, né? Então foi além, e esse é justamente o detalhe que discute-se no mandato de segurança que a médica impetrou, né? Bem, doutor Juliano, algumas profissões, elas sofrem de restrições dado a sua penetração social. A advocacia é uma dessas profissões, assim como ocorre com a medicina. Não é incomum a equipes médicas serem acusadas, ou mesmo burburio acontecer, por conta de incursões médicas feitas em pessoas que são famosas e sem a cobrança dos devidos honorários, o que desequilibra essa relação e dá, em troca, uma publicidade muito grande. Talvez por isso também as resoluções, que para os profissionais submetidos a elas têm força de lei, são tão duras quanto a profissões que não podem virar negócios apenas, comércio apenas, porque um pouco mais adiante, essa relação que já fora aqui colocada pelo senhor, passa a ser uma regra, e hoje é excepcionalidade, a ideia de que a medicina é meio e não fim, e a partir da passagem do paciente para o cliente, o que nós vamos ter lá na ponta é uma exigência de resultado, ou não, doutor? Pode existir ainda mais, essa discussão já existe, né? Muitas vezes demandas são propostas nesse sentido, né? Alegando-se que se foi prometido, no caso concreto ali, um resultado. E aí já existe isso hoje, né? O risco que os profissionais também precisam aferir, né, é que esse tipo de publicação, mesmo sendo eventualmente permitida daqui a algum tempo, poderá trazer também esse outro lado, né? Uma discussão ainda maior, de repente, por parte da população, em face da categoria, neste sentido, né? De se buscar cada vez mais o resultado em si. E esse não é o fim, digamos assim, da profissão, né? O Conselho, inclusive, Federal, na apresentação da resolução que trata, né, que versa sobre essas condutas, ele traz justamente isso, né? Que trata da questão da responsabilidade do Conselho em não permitir a mercantilização da medicina, né? Essa comercialização tão ampla. Isso precisa ficar muito sereno para que a gente não macule a profissão e não macule essa relação também. Doutor Juliano Pessoa, nossa gratidão pelas informações. Até a próxima oportunidade. Eu agradeço e estarei sempre à disposição. Um abraço. Doutor Juliano Pessoa é advogado e é presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas.